Oi, pessoal, boa noite. Bom, hoje creio que eu vou fazer aula sozinho. Tentei com alguns professores, né, que eu tenho contato, mas por enquanto ainda não consegui. Então, vai eu sozinho mesmo para não ficar sem as aulas, né. E aí eu queria começar às 7 horas, mas atrasei um pouquinho, mas não vou demorar, prometo ser breve. Vamos dar continuidade àquela nossa primeira aula. E o final da nossa primeira aula, que teve que ser cortado por aquele motivo, foi sobre a unidade psicofísica, psicossomática do homem, psicógena. Então vamos começar com os slides, né. Bom, a gente paramos a gente parou nesse slide, né, uma visão integral da pessoa, e aí tem uma referência bíblica que é em Hebreus 4:12, Gênesis 2:7, que fala que o ser humano é uma unidade: corpo, alma, espírito, matéria. E junto disso tem os slogans, né. Do ponto de vista científico, não há função sem órgão. Isso é um slogan da medicina. Do ponto de vista filosófico, o slogan é: toda ação é do conjunto corpo, alma, espírito, matéria. E do ponto de vista teológico ou religioso, como queira chamar, já foi definido nos concílios vienense e lateranense. Quinto, que a alma precisa do corpo. Então, espírito e alma espiritual são sinônimos, é a mesma coisa. Não somos feitos de três coisas, como se fosse corpo, alma e espírito. Não, não é isso, isso não existe, isso está errado. Somos um corpo material animado por uma alma espiritual. Não se pode separar uma coisa da outra. São 2 aspectos de um mesmo fenômeno. E aí São Paulo, usando a cultura pagã da época, qual era a cultura pagã que eu estou me referindo? Daquela ideia do dualismo, que em tudo do universo há 2 dimensões, digamos assim, 2 oposições. Por exemplo, o Deus bom contra o Deus mau, o corpo contra a alma, o céu contra a terra, e assim por diante, né. Então, influenciado por essa cultura pagã, alguns autores bíblicos escrevem já com essa mentalidade pagã, que não faz parte da revelação. E aí ele fala, né, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado. Vamos entender melhor. E aí, claro, eu esqueci de explicar uma coisa para vocês já na primeira aula. Essas letras que estão aqui em azul são os artigos em PDF com os quais eu me baseio, que estão no site da OEPnet, que significa a sigla de Organização de Estudos Parapsicológicos da Internet, fundado pelo Carlos Orlando, ex-aluno formado pelo Padre Quevedo no CLAP, Centro Latino-Americano de Parapsicologia. E aí, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês os PDFs desses textos que eu me fundamento, para vocês melhor compreenderem. Então, aqui, entendendo o texto mal traduzido. Foi mal traduzido, mal entendido, mal tudo. Então, vamos entender aqui agora. Escrito em grego, a carta de São Paulo fala de, em grego, soma, psique e pneuma, que significa respectivamente. O que é soma em grego? É corpo, material, físico. Psique, psiquismo de forma em geral. Ou alma, do ponto de vista grego daquela época. E pneuma, que tem uma interpretação religiosa já do Antigo Testamento, que quer dizer sopro, o sopro da vida, espiritualidade ou graça, sobrenatural. Então, o ser humano, quando São Paulo escreve isso, mesmo tendo
essa confusão aí sobre o dualismo ou a unidade psicofísica, etc., eh, temos como entender o que Deus quis dizer aqui quando inspirou São Paulo. O ser humano não está composto de 3 elementos, é uma unidade, corpo e alma inseparável e inseparáveis. Não se pode nem imaginar, por exemplo, a alma, que é sinônimo de vida, de uma planta sem planta, nem a alma ou a vida de um cavalo sem um cavalo, sem o corpo do animal. Então, a alma é a vida, e a vida só pode ser vivida com um corpo, seja no plano material, seja no plano espiritual, sobrenatural, glorioso, etc. Então, como é que pode imaginar a alma, aquilo que dá a vida de um ser humano, sem o ser humano, sem o corpo do ser humano? Isso não existe, não tem cabimento. Vamos refletir e perceber que isso não tem sentido nenhum. Como é que vai haver vida sem corpo, ou corpo sem vida? É contraditório, mas podem comentar, sem problema nenhum. Podem me interromper, que aí eu vou jogar as perguntas, as questões. Vamos dar uma boa noite aqui. Boa noite para o Fabrício. Peço a ajuda de vocês que estão assistindo, que compartilhem nos grupos do WhatsApp, Facebook, Instagram, etc., no direct das outras pessoas, para que venham a assistir, né, ao vivo ou talvez depois. Aí, Fabrício já deixou o like, muito obrigado. E o Check Kill. Boa noite. Vou assistir essa live mais tarde. Tudo bem. Então vamos dar uma continuidade. Qual é a importância da parapsicologia? O campo em que a parapsicologia trabalha é imenso, porque são muitos fenômenos. Por exemplo, ela estuda aparentes. Por que aparentes? Porque em breve vocês vão ver que não tem evidência nenhuma de incorporação, possessão e assim por diante. Então, ela estuda aparentes incorporações ou possessões, seja demoníacas, espíritas ou a mentalidade que você quiser acreditar, seguir ou que tenham inventado por aí. Incorporações e possessões são estudos da parapsicologia, objeto de estudo da parapsicologia. Assombrações, que são as casas chamadas mal-assombradas, barulhos inexplicáveis, quem nunca nessas casas ouviu aqueles barulho e por aí vai, que aparentemente ninguém causou esse barulho. Objetos que se movimentam, sendo telecinesia, adivinhações, telepatia e milagres, que são os fenômenos sobrenaturais. Poderes dos feiticeiros, psicografias, línguas estranhas, que muitos se confundem na RCC e nos cultos pentecostais dos protestantes, entre muitas outras seitas neopentecostais. Vozes, transporte de objetos, chamados também de teletransporte, paranormalidade, materializações, etc. Então, para vocês verem que o campo é enorme, são inúmeros tipos de fenômenos que estudamos. Então, resumidamente, vamos aqui falar sobre os fenômenos extranormais de conhecimento. Hiperestesia direta, com a sigla HD. O que é a hiperestesia? Primeiro, são duas palavras gregas, que vêm de hiper, que quer dizer uma sobre ou super, né? E estesia, que significa sensação, a exaltação dos sentidos. Então, é uma hipersensibilidade, uma super exaltação dos sentidos. A hiperestesia é um fenômeno sensorial, não é nem telepatia, nem extrasensorial,
nem paranormal, nem nada do tipo. São fenômenos materiais manifestados pelos nossos 5 sentidos, ou por um dos 5 sentidos. Hiperestésico ou sensitivo. Quem é? É aquele doente que capta e ou pode manifestar estímulos mínimos, que aí são captados por uma pessoa sensitiva ou hiperestésica, que são sinônimos. Sensitivo não é paranormal, não é extrasensorial, nem nada disso. Sensitivo é quem manifesta fenômenos sensoriais, que se, que se dão dos sentidos. Os paranormais ou os fenômenos paranormais seriam causados pelo que o público em geral chama de sexto sentido, que vamos falar mais à frente. Então, todas essas sensações são tão pequenas que o consciente não percebe habitualmente. A palavra cortou aqui, mas eu consegui entender. Então, a hiperestesia de uma forma geral. Mais do que sensibilidade, a hiperestesia parece, às vezes, uma exacerbação alérgica exagerada da sensibilidade. Tem muitos casos de pessoas que, por exemplo, é como se fosse uma alergia mesmo. As pessoas que são muito sensíveis, quando elas manifestam a hiperestesia, é muito frequente, por exemplo, a pessoa que vai, por exemplo, chegar com fogo no queixo e ela vai sentir o cheiro como se o nariz fosse no queixo. Ou então ela vai sentir o cheiro de alguma coisa pelo queixo, pelo abdômen. É como se fosse uma troca de sentidos. Muitas vezes também, a 5 metros de distância, a pessoa que é muito sensitiva, hiperestésica, se acende o fogo, se coloca uma coisa muito gelada, gelo, um freezer, enfim, a muitos metros, uma pessoa normal não sente diferença nenhuma, mas uma pessoa sensitiva e perestésica com fica como que alérgica, ela se repele àquilo. Então isso é muito frequente entre os sensitivos. A importância sobre a hiperestesia, onde praticamente tudo começou, né. A psicologia moderna e a parapsicologia formulam a existência e extensão dos movimentos involuntários e inconscientes que acompanham toda ideia ou imagem. É aquilo que o parapsicólogo Padre Quevedo chamava de I, movimentos inconscientes, involuntários e inevitáveis ou incoercíveis que conscientemente não percebemos. Então, por isso que falamos que não foram nós que causamos esses estímulos. Mas vocês vão entender mais à frente. Por exemplo, como a brincadeira do copo, o pêndulo e por aí vai. Segundo a lei de Bayes, diz que todo fato psíquico determina um reflexo fisiológico e esse reflexo se irradia por todo o corpo e cada uma de suas partes. Ou seja, o que é um pensamento? Pensamentos são atos psíquicos. Então, qualquer pensamento, seja consciente, inconsciente, pré-consciente, subconsciente, e já para resumir, tudo aquilo que não for consciente, vamos chamar aqui de inconsciente para facilitar tudo. Então, todo pensamento consciente ou inconsciente e suas subdivisões geram atos psíquicos, são atos psíquicos. E todo ato psíquico tem seu correspondente fisiológico, ou seja, o corpo responde qualquer ato psíquico. E esse ato se irradia por todo o corpo e cada um de suas partes. Então, tem pessoas que falam assim: ah, você às vezes pensa até com o pé. Sim, pensamos até com o pé, porque corpo e alma são uma unidade, lembre-se disso. Por isso que começamos a aula de hoje explicando a unidade do ser humano, para entender os fenômenos de hiperestesia. Porque tudo aquilo que pensamos, o nosso corpo reflete o que pensamos. Ou seja, pensamos também com o corpo.
com os cabelos. Teve um senhor que num dia de um único estresse, o estresse foi imenso, que houve uma descarga fisiológica que todos os cabelos ficaram branco, uma faixa assim, num instante. Porque foi o efeito de um ato psíquico, aquela tensão nervosa e por aí vai. E quando a gente está envergonhado, o nosso rosto fica rosinha, vermelho, quando estamos assustados, ficamos pálidos. Então, tudo isso são evidências de que tudo aquilo que pensamos, o nosso corpo acompanha. E o sensitivo apenas capta aqueles sinais que às vezes não percebemos, mas que o sensitivo capta, e por ele não saber que é uma faculdade normal do ser humano, que ele está manifestando, por isso a necessidade psicológica inocente, digamos assim, de atribuir a uma entidade sobrenatural que às vezes nem existe, mas ele atribui por causa da crença dele, cultura, religião que ele cresceu, viveu e por aí vai. E por falta de conhecimento científico. Por isso estamos aqui. Vamos para o próximo slide. Hiperestesia indireta do pensamento. Por que precisávamos falar da unidade do ser humano, que não são duas coisas diferentes, e da hiperestesia, que manifestamos, que o nosso corpo reflete tudo aquilo que a gente pensa, consciente ou inconscientemente. Porque isso é o princípio da explicação do porquê acontecem aqueles fenômenos de que pessoas parecem adivinhar o pensamento de outra, na presença da outra. Então, aqui está a resposta. Hiperestesia indireta do pensamento. Todos somos hiperestésicos, ao menos inconscientemente. Sabemos que os animais são hiperestésicos e manifestam essas hiperestesia quando eles querem, é natural deles, a manifestação. Mas para a gente não. A manifestação não é normal, é à margem do comum, é parapsicológica. Então, se os animais têm hiperestesia, por que o ser humano não vai ter? É uma dedução lógica, racional. Então, o que seria a hiperestesia indireta do pensamento? Sabemos que o pensamento é imaterial. Então, se é imaterial, não tem como o ser humano adivinhar diretamente o pensamento de outra pessoa, porque isso é impossível, ao menos que ele capta indiretamente. Então, o que acontece? Hiperestesia indireta do pensamento. Vamos ver se tem comentários. Tá. E então aqui, os reflexos fisiológicos ou sinais correspondentes a todos os nossos atos psíquicos são sentidos pelas pessoas que se encontram presentes, mesmo que inconscientemente, como eu disse agora há pouco, justamente porque todos somos hiperestésicos, ao menos inconscientemente. Então, ou seja, é verdade que na presença na presença de por exemplo, se tiver eu e você juntos, eu vou saber tudo sobre você e você vai saber tudo sobre mim, porque somos hiperestésicos, ao menos inconscientemente. Então, estamos constantemente captando informação um do outro, indiretamente. Porque todos nós temos cabeça, então todos nós temos pensamentos, atos, a todo tempo. Então, deixa eu colocar aqui o próximo slide. Então, todo ato psíquico tem aquele seu reflexo fisiológico. Então, aquele que é sensitivo apenas vai captar esses reflexos fisiológicos
e, com a sua racionalidade, vai interpretar os reflexos fisiológicos. E aí